Análises precisas, projeções ousadas, debates acalorados e as informações mais completas sobre o mundo do futebol. Prepare-se, está no ar Sentido da Bola. Olá, olá, muito boa noite, estamos chegando por aqui com o Sentido da Bola nesta noite de segunda-feira, isso mesmo, estamos chegando a partir de agora para falar de futebol, 1 hora trazendo para você as novidades, tudo que tá rolando no mundo da bola, você confere a partir de agora no Sentido da Bola aqui pela sua rádio preferida. Muito obrigado a você que já está nos ouvindo, a você que está transmitindo a nossa programação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos falar de Mundial de Clubes que está chegando ao seu final e vamos também falar do retorno do nosso Brasileirão, Campeonato Brasileiro, já retornando no próximo fim de semana. Então, temos muita coisa bacana, muita coisa legal pra gente comentar no programa de hoje. Já aproveita, vai nas redes sociais aí, procure o Sentido da Bola, tanto no Facebook, no Instagram, também no X, enfim, em todas as redes sociais nós estamos, tá bom? Dá uma passadinha por lá, aproveita, segue a gente, curte nossas postagens, compartilhe, convide as pessoas para ouvir o Sentido da Bola. São mais de 20 rádios transmitindo a nossa programação nesse horário, tá bom? E depois você já sabe, né? Nas plataformas digitais, onde você preferir. Estamos no Deezer, estamos no Spotify, no YouTube, na Amazon Music e em muitas outras também, tá bom? Então é só escolher a forma que mais te agrada para nos ouvir, tá certo? Deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa que está comigo aqui no Sentido da Bola. Boa noite, Isadora Hidalgo. Muito boa noite, Leandro, muito boa noite aos amigos que estão na escuta do nosso Sentido da Bola. A Copa do Mundo de Clubes está chegando ao fim, né, como você muito bem mencionou, e eu confesso que eu já estou com saudades do nosso querido Mundial de Clubes, mas o Campeonato Brasileiro está voltando, portanto, mais uma vez, muitos assuntos para comentarmos nesta noite. Muito bem, boa noite também para ele, Jardiel Vieira. Muito boa noite, Leandro, boa noite aos amigos da bancada, boa noite a todo mundo que está ouvindo o nosso programa Sentido da Bola, né? A partir de agora, muita notícia, como a Isa falou aí, nosso Brasileirão tá chegando e eu já tô com saudade do Brasileirão. Muito debate para vocês a partir de agora. Opa, saudade do Brasileirão também, viu? Boa noite, Pedro Abel. Boa noite, Leandro. Boa noite, amigos da mesa, né? Aquele que compõe a mesa aqui conosco. Muito boa noite. É verdade, aqui no Sentido da Bola, a bola não para. O Mundial termina, o brasileiro volta e a bola continua rolando, fazendo muito sentido para você aqui no Sentido da Bola. Muito bem, boa noite, Alan Fernandes. Boa noite a todos, aqui os colegas, né? Boa noite aos ouvintes também. O Mundial vai-se embora, a gente não falou de arbitragem do Mundial, mas em compensação o Brasileirão volta e a gente vai sentar o pau na arbitragem brasileira. É isso aí, boa noite, vamos que vamos. Muito bem, a partir de agora então tá no ar o nosso Sentido da Bola. Eu já quero aproveitar esse gancho do Alan e a gente te falar um pouquinho a respeito da arbitragem, né, do Mundial de Clubes, né? Antes da gente entrar nos jogos, que, né, foi uma oportunidade muito boa aí que o Alan trouxe pra gente. Que exemplo de arbitragem, né? Não tivemos, né, pelo menos que eu tenha me dado conta, nenhum exemplo de problemas, de situações de demora. Como é que foi isso pra vocês? E Leandro, tem uma coisa incrível. Por incrível que pareça, tem 2 árbitros brasileiros apitando essa Copa Mundial de Clubes, né? E, rapaz, parece que são os melhores árbitros do mundo. Eu deixo aqui pra vocês, o que é que acontece? Porque aí no Brasil, eles são tão criticados, são tão ruins. Será que o problema tá nos nossos jogadores?
E aí? Eu acho que é um combo, tá? Eu acho que o problema, sim, são os jogadores. Sim, o problema é a direção que não pune, os treinadores, e o problema também é o sistema, né? É o sistema no caso da CBF, né? Enfim, sim. Então é um combo de fatores, na minha opinião, que faz eles caírem muito, né? E que os jogadores crescem pra cima do árbitro, né? E lá ninguém reclama, assim, não tem aquela reclamação que a gente vê aqui, por exemplo, né? E se teve algum errinho ou outro, não influencia no resultado do jogo, né? E a tecnologia também, né? Que é a favor da arbitragem. Né? De ponta, né? De ponta. Dá a impressão que a intenção aqui dos clubes é tirar proveito em tudo que puderem, né? No sentido até de pressionar a arbitragem, né? Pois é, qualquer coisinha pode ser. Às vezes o cara faz uma falta violenta aqui no Brasil e sai reclamando como se não tivesse feito nada, né? E lá fora você não vê. Nesse Mundial de Clube, tô deixando bem claro que tem muitos jogadores brasileiros participando, você não vê os próprios jogadores que atuam aqui no Brasil, dos times que participaram, não tem essa marra toda pra cima do árbitro. Parando pra pensar, a gente poderia pensar em outro viés. A gente pode dizer que os nossos homens que apitam aqui não são ruins, assim como a gente pensa. Porque lá funciona, né? Lá fora funciona. O problema é o sistema, né, Alan? Lá fora acho que é um problema maior pra mim. Exatamente. E agora há pouco foi comentado aqui sobre termos técnica de futebol, né? No Brasil temos árbitras, né, de futebol atuando. Exatamente. Sim. Isso é muito bacana. E elas impõem respeito, né? Elas impõem respeito e merecem respeito também, né? Da parte dos atletas, Exatamente. né? Gente, mudando de assunto, a gente pode começar já lá pelas oitavas, né? Algumas surpresas aconteceram nessas oitavas, até essas semifinais que acontecerão amanhã, né? Eu tinha apostado que ia dar o Manchester, né? Eu acho que todo mundo na mesa, né? Exatamente, todos nós colocamos o City nessa semifinal. Unanimidade. E aí passou ao Hilal, né? Enfim. Foi uma façanha, né? Vamos combinar que, na minha opinião, um dos jogos mais emocionantes até aqui, viu? Sim, com certeza. Com certeza. E um dos caras que brilharam nesse jogo do Al Hilal contra o City, hoje, por conta de uma discussão com o torcedor, tá para rescindir, né? O time do Al Hilal tá para rescindir o contrato do Malcolm, né? Por conta dessa discussão, que lá na Arábia Saudita eles não permitem isso, né? E sabe para onde estão falando que ele vai voltar? Pro maior devedor do país, pro Corinthians. Que o Corinthians ele tá se segurando de uma promessa que o Malcolm fez, né? Que ele disse que tinha muito vontade de voltar pro terrão, da onde ele saiu, mas a gente sabe que no momento o Corinthians não tem, ele recebe 9 milhões por mês, então o Corinthians no momento não tem condições de pagar um salário tão alto, um terço, né, do salário do Malcolm. O Flamengo também demonstrou interesse, mas parece que ele pode receber a proposta do Al Nassr, fazer dupla ali com o Cristiano Ronaldo. Eu queria aquele goleiro, do Al Hilal, viu? Eu queria o goleiro do Al Hilal. Destaque da seleção marroquina, fez sucesso na Copa do Mundo, o Bono. Fez sucesso na última Copa do Mundo. Provavelmente vai estar na Copa do Mundo do ano que vem. Eu gosto muito dele, é um baita goleiro. Um baita goleiro. Foi um baita jogo, na verdade. Né? O Bono é muito bom. Foi. O Bono é bom. Bom demais. E outro jogo que foi... No primeiro tempo pareceu um pouco equilibrado, apesar do placar meio magro, mas o Real Madrid dominou completamente a Juventus nesse outro jogo das oitavas. A Juventus não teve nem chance de enfim, tentar arriscar alguma coisa ali, porque o Real também foi unânime na mesa, né? Ali foi unânime. Isso, foi unânime também. Nosso placar aqui, a gente colocou o Real Madrid passando. Exatamente, foi unânime. Eu acho que nessas nossas colocações, a única coisa que a gente acertou foi a outra semifinal. Real Madrid e PSG, o resto a gente errou tudo. A gente errou tudo, absolutamente tudo. Eu até, quando eu tava acompanhando os jogos, eu fiquei pensando, né? Nossa, quais serão as desculpas que nós teremos que dar, né, no próximo programa, porque assim, a gente errou todos os palpites, mas talvez as maiores surpresas tenham sido mesmo a eliminação do City e pra mim a do Palmeiras, que a gente vai falar daqui a pouco.
Isso mostra o quanto o futebol está bem dinâmico, né? E às vezes... imprevisível, né? Imprevisível, é exatamente. Essa é a graça, Eu cheguei à conclusão que o futebol não não é uma ciência exata. Não. Nunca foi, né? Não tem jeito, né? Não tem. Às vezes você confia naquele time que tá por cima, de repente... o PSG, por exemplo. Botafogo foi lá, o único brasileiro a ganhar do PSG, né? Tá lá. Exato. Essa vitória fica pra história, né? Independente de qualquer coisa. Pra sempre, pra história do país. Desculpa, Isa, te atropelei aí várias vezes, mas pode seguir. A gente acompanha a reportagem brasileira dando uma segurada, né, com relação à empolgação aí, à relação dos times brasileiros. E depois, conforme eles foram avançando, isso mudou um pouquinho, né? Deu uma elevada na expectativa aí de quem comenta, né? E acho isso bom pro Brasil, né? Acho isso muito bom pro Brasil. Sim, eleva o nome do país, né, Alan? Exato. Tem flamenguista aqui na mesa, né? Tem. Tem o Jadiel, que é flamenguista? Sim, senhor. Vai torcer pelo Fluminense? Jamais. Outra coisa muito não interessante, tem como, né? Não, impossível. Outra coisa muito interessante pra gente destacar, né, nesse Real Madrid do Mundial de Clubes, é o surgimento de um craque, né? Assim, de um craque que acho que é muito pesado chegar de falar, mas de um ótimo jogador que tá se mostrando muito decisivo. Um bom jogador. Ele tem participação em todos os jogos desse Mundial, ou com gol ou com assistência, né? E isso acaba, jovem, né? Jovem, 20 anos, isso acaba prejudicando um pouquinho o Endrick, né? Porque o Endrick já disputa com o próprio Mbappé. E aí acabou de surgir o Gonçalo Garcia vindo e fazendo muitos gols, então fica bem complicada a situação do Endrick. O Rodrigo também já está pensando em sair do Real Madrid. É muito disputado, né, essa vaga de titular no Real Madrid, ou mesmo de segundo reserva, né? O Rodrigo, que tem fortes especulações de que vai para a Inglaterra, né? Que vai para o Arsenal, né? Mas enfim, são só especulações por enquanto. Olha o sorriso dela aí, ó. Olha o sorriso dela. Já tá querendo. O que vier estamos aceitando, né? E assim, o Rodrigo é um bom jogador, ele tem decidido vários jogos, né? Decidiu vários jogos nas últimas 2 temporadas, pelo menos, principalmente na Champions, pro Real. Então, se vier, vem bem a calhar. Um outro jogo que, assim, eu acho que a gente acabou apostando bastante no Borussia Dortmund, né? Até não tem aqui de cabeça agora como é que foi, mas foi um jogo que... O Borussia ganhou de 2-1, né, do Monterrey nas oitavas. Teve uma pressão no final lá, mas enfim, mesmo assim não deu chance pro Monterrey, né? O Monterrey até que foi longe, né? Em se tratando do México, o futebol por lá parece que não é toda essa coisa, não, né? Bom, tem o América de lá, né? Que é forte, né? Já chegou até em Libertadores, né? Mas rola muito dinheiro no México, viu? Né? Isso aí rola muito. Sim, muito. A Liga Mexicana é muito rica. Exatamente. Aí chegamos nas quartas, né? Opa! Pois é. Grandes. Chegamos nas quartas. Só pra confirmar, né? Nós aqui da bancada apostamos todos no Borussia contra o Monterrey. Então acertamos. Sim, vamos rapidão, Isa. Tu passa, já que tu tá com aí aberto, você pode passar pra gente aí onde a gente acertou nessas oitavas aí. Nas quartas também, né? Fizemos a questão do City, a gente, né, foi unânime, acabamos... Erramos por unanimidade. Erramos por unanimidade, exatamente. Mas assim, gente, eu vou confessar uma coisa, tá? Eu fui meio que pela lógica, mas eu fiquei muito feliz com esse erro, porque o Al Hilal, pelo que fez, mereceu muito estar, né, nas quartas, enfim. Sim. Será que o fato de ter brasileiro jogando lá também não dá um certo estímulo pra gente? Até gostar, torcer também, né? Eu acho que a gente aprende muito, viu, Abel? Né? Eu acho que a gente acaba aprendendo bastante. Eu, principalmente, que não acompanho tanto o internacional como a Isa e o Jadiel, por exemplo. E a gente acaba aprendendo um pouco mais e tendo uma outra visão das coisas. E tem brasileiro, até na Coreia tinha brasileiro, né? Até no time da Coreia tinha brasileiro. Né? No Al Hilal tem 4 brasileiros, né? Acho que é Renan Lodge, Caio 4 César. brasileiros.
Ah, é isso Marcos mesmo. Leonardo O Marcos Leonardo e o Malcom. Malcom. O Renan Lodi era aqui do Paraná, né? Era o Atlético, né? Era. Isso, era. Sim. O Atlético. É isso, né? E Bom, amanhã então, tem estreia no seguinte. Chelsea, né? Tem estreia no Chelsea amanhã, né? Amanhã tem estreia no Chelsea. Exatamente. A lei do ex. O João Pedro. Gente, Pois é, gente. eu fiquei muito chocada quando eu vi essa notícia, porque, assim, sinceramente, eu não esperava, tá? Não sei o que o Jardiel, principalmente, que acompanha também, não sei o que ele acha, mas eu não esperava que o João Pedro fosse se transferir pro Chelsea, justamente. Não, eu também não. Eu vi a notícia, foi do nada, assim, já apareceu que o Chelsea estava Do interessado. nada. Quando foi horas depois, já apareceu que o Chelsea fechou e pagou um caminhão de dinheiro e levou o João Pedro pro Chelsea. 2 dias depois, ele já estava no Mundial e jogando, né? Então, na Europa funciona tudo assim. Você contrata, você põe pra jogar, não tem esse negócio de... Às vezes, alguns brasileiros precisam de adaptação, mas quando vai de um clube pra outro, essa questão de adaptação é mínima, né? Ai, tomara que ele jogue. Eu gosto muito dele. Eu ia acho falar ele um isso bom agora, jogador. viu, Isa? Eu acho que ele vai ser titular, porque aquele centroavante que o Tomara. Chelsea tem, meu Deus. E ele entrou mostrando muita vontade, mostrando muito no ginga do futebol brasileiro que a gente já conhece. Aham. Tomara que ele jogue. Eu só tenho medo dos brasileiros no Chelsea. O Chelsea é um afundador de carreira, infelizmente. Ele tem, apesar de eu gostar muito do Chelsea, simpatizar muito com os azuis, mas tem muitos brasileiros que não se tomara dão que bem. ele jogue bem amanhã, mas não faça a diferença, né? Tomara Em que ele favor faça do muita Fluminense. diferença. Mas Contra o muito. Fluminense. Olha só, gente, só pra citar aí, né? Nós acertamos uma das semifinais, como já foi comentado, acertamos que deu Real e PSG. A nossa outra semifinal ficou entre Palmeiras e City. Nossa. Nossa, erramos Aí erramos feio, 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 né? feio. Erramos nos 2 adversários. Quando é que teremos o Vamos- Mundial, Palmeiras? Não, eu não Vamos errei. puxar o gancho Eu falei que o e Chelsea falar do passava, Palmeiras? viu? Eu falei que o Chelsea É. passava, viu? Você Sim, e só- o Leandro, se eu não estou Eu e enganada. Leandro colocamos 2-1 Chelsea. Só Isso pra, aí. Uhum. só pra falar, né, que o Fluminense ele eliminou o Al Hilal, que tá aqui, né? E depois vamos falar. Sim. É O- 2x1, vamos falar aqui 2x1, do- isso. Nossa, e Isso foi aí. um baita jogo. É o tal gente. do Hércules, que só tá entrando pra fazer a diferença, né? Pô, Então. ele fez gol nas oitavas, fez gol agora nas quartas, vai ser o titular Vai nas fazer um gol amanhã. semifinais, né? Vai fazer um gol Porque amanhã o, também. Vamos o torcer. Martinelli tá suspenso e ele vai jogar de titular. A outra dúvida do Renato em relação à zaga, né? Porque o Frentes, o argentino, também tá suspenso. E a grande possibilidade é de Thiago Santos, Alan. Esse nome nos lembra alguma coisa. Jogar Meu de zagueiro Deus. amanhã. Esse é o Meu, auxiliar isso é técnico do perigoso. Renato, né? Não, é o Não, Silva. É o Silva que é o Eu auxiliar sei. técnico dele, né? É o Silva. O Silva. Gente, O com todo Santos respeito é ao jogador de ex-Grêmio. futebol, mas esse Thiago Santos é fraquíssimo. Ele é esse aí, muito, sim. muito, muito fraco, com todo respeito. Todo mesmo, mas enfim, né? As o Renato duas- sempre gostou muito dele. As 2 partidas que ele entrou aí no segundo tempo, meu Deus do céu, complicou bastante. Esse é o meu medo. Se o Renato usar ele de zagueiro amanhã, eu tenho um receiozinho. Aí assim. vai ser complicado. Não faz isso. Vai. Aquele centroavante do Chelsea é muito oportunista, né? Renato, se você está ouvindo neste momento nosso programa, não use o Thiago Santos de zagueiro amanhã. O que vocês acharam desse confronto entre Chelsea e Palmeiras, hein, gente? O Palmeiras, eu vou logo dizer, não Ai. jogou nada. Mereceu perder, Nada. ainda perdeu por pouco ainda. Era pra ser muito mais. Na Cara, verdade, o desempenho do Palmeiras no Mundial em si não foi aquelas coisas, né? Não foram, assim, aquelas vitórias que empolgam o torcedor, enfim. Mas, assim, era um dos times que a gente apostava, né? Como eu falei no começo do programa, hoje só tá o Fluminense lá e é justamente aquele que poucas pessoas O que acreditavam ninguém que botava estariam lá. fé, né? Eu acho que Isso, mesmo que o exatamente. Botafogo tenha conquistado a Libertadores ano passado, o brasileiro, o Flamengo era mais cotado do que o próprio Botafogo. Muito Sim, mais, né? muito Sim, mais. Exatamente. Se a Era gente o Flamengo e o Palmeiras, né? As bolas aí, né? As apostas. Sim. Se a gente for considerar a questão de grana, né? O Fluminense é o que menos tem grana aí, Exato. né? É o patinho feio aí. É. Pois é, e Como falar em diz grana, seu Renato Portaluppi.
Falar em grana, não sei se vocês observaram. Os brasileiros, o Fluminense já ganhou 320, né? 29, eu Sim. acho. Mas o que eles perdem de dinheiro, meu Deus, o Fluminense vai perder aí mais de 140 milhões nesse dinheiro, porque são 45% só de imposto. Não, Eles vão é ter uma que pagar. O leão absurdo, americano morde muito, rapaz. 30 do leão Que americano absurdo. e 30 do leão brasileiro. E 15 do leão Nossa. brasileiro, né? É. Então já É se vai muito Que 40. absurdo, né? É muita grana que perde. Meu Deus. É. O Palmeiras se atrapalhou legal nesse jogo, tava bem desfalcado Muito. também, não tinha a zaga Muito. principal, né? E aí complicou também, né? Essa zaga do Aí- Palmeiras entregou muito. Aí foi complicado. Será que foi considerado pela imprensa frango do Everton? Sim, foi dado gol contra a do FIFA Everton. deu na gol verdade. contra. Exatamente, foi dado Foi gol dado contra. gol contra. A FIFA deu gol contra do Everton. Rapaz. A bola desviou, não me lembro em quem agora, mas desviou e aí na hora de ele defender não conseguiu e foi dado gol contra dele. Que pena. Foi Aconteceu frango, no no momento errado, né? No jogo Pois. errado. No momento No errado. momento errado. No momento. Que coisa. Porque o Palmeiras A bola tinha desviou melhorado, em né? Giai, tá? Desviou no Giai. Tá, obrigada. Mas pelo que eu observei, que eu ouvi falar, não foi esse desvio muito forte ao ponto de Não, tirar ele não da foi. jogada. Né? Não Ele foi de Não mão foi. mole, como se diz no futebol. É. Uhum. Agora o jogo das quartas foi esse de Jogão, PSG hein? e Esse aí, Bayern. jogão. Nossa. Que jogo. Esse foi o jogo do Pô, PSG gente, eu contra fiquei- o Bayern, né? Eu fiquei um pouco chateada porque eu esperava prorrogações e não deu nenhuma prorrogação nas Pois quartas. é, nenhuma. Mas rapaz, que loucura. O Bayern, digamos assim, que ele dominou bastante o jogo. Bastante mesmo, mas não teve a competência pra colocar a bola na rede. E o PSG foi lá e além de fazer o gol com 9 jogadores no contra-ataque, o Então. lateral pra jogar o Hakimi, meu Deus do céu. Nossa, ele é um absurdo. Caramba, Meu Deus, eu sou muito joga fã do muita Hakimi. bola. Eu também. Desde Eu acho que a Copa do Mundo, eu sou Isso. muito fã dele. Eu acho que não é só nós dois, porque nos Estados Unidos, quando ele pega na bola, o estádio todo É. aplaude. Eles amam os marroquinos. É, exatamente. Aí com 9 jogadores, ele dá assistência pra... principalmente se o PSG for campeão desse Mundial, muita chance do Dembélé ser eleito o melhor jogador do mundo. Sim, A pressão era enorme, né, rapaz, do PSG, do Bayern. De repente, o cara escapa lá, rapaz, e resolve a parada, né? 2-0. 2 a menos, Aula de 2-0. contra-ataque. É, exatamente. Agora- O Bayern que teve um jogador que teve o tornozelo. Era isso que eu ia gravemente falar, Alan. Mas foi o machucado, fato né? triste, foi o fato triste desse jogo, né? Exatamente. A marca que tristeza, negativa né, desse jogo, gente? Foi, fraturou E a ele é um tíbia. cara muito, muito novo e tá, nossa, faz, sei lá, nas 2 últimas temporadas ele sempre teve lesão grave, sempre. Pois é, e ele já tava se recuperando de uma, né? Já tava voltando Então, de uma ele tinha lesão. lesionado o joelho, Exato. tinha lesionado o joelho gravemente e tava voltando nesse Mundial, tanto que ele nem começou, né, jogando, ele nem começou os primeiros jogos, tava se recuperando e foi uma imagem muito feia. O pé dele meio que vira pro lado, fica meio pendurado. Ai, Fica a ponta do osso Foi- fora, estranho, né? Muito estranho mesmo. foi muito, muito feio, muito E feio. o goleiro ficou apavorado também, né? O goleiro também chorou ali. Coisa de Todo profissional, mundo, né, né, cara? Ali- Pedro? ali realmente. É o que cara- ele cara se tava na compadece. dividida ali, né? O cara se compadece com um companheiro de profissão, não tem como. Foi muito, muito feio. Doideira. 5 meses o tempo estimado de paralisação. Se fosse aqui no Brasil, Isa, quanto tempo? 1 ano pelo menos. Mas por que vocês dizem isso? Não, dependendo do time, né? Óbvio. Dependendo, É, dependendo porque do lugar, né? A medicina esportiva brasileira é eleita uma das melhores do mundo. Por incrível Não, que pareça. Olha, Mas eu não, vou nem pegar todos, a né? minha bolha aqui, tá? Nem eu vou todos, pegar né, a minha ô, bolha Jordiel? aqui. Então. Se for no Grêmio, por exemplo, Aí é um ano. os caras ficam de 1 ano e meio a 3 anos parados, dependendo do que acontecer. Pois é. Tem muitos jogadores que vêm pro Brasil pra se tratar, por incrível que pareça. Principalmente brasileiros, porque Exato. realmente ela é eleita. No caso do Grêmio, Ela é o Bright White foi pra fora pra se tratar. O Soares também, é? quando Olha, machucou o ficou- joelho. carreira, isso. Ficou curado em uma semana, né? Pois é. Sim, Eu lembro sim, disso. sim. O próprio Pedro, que Soares tem então. uma lesão a mesma que eu, ele voltou
É uma lesão que você se recupera em 6 a 9 meses, ele voltou em 7. Aqui no Flamengo, então, né? E bem. Sim. O do Flamengo, né? Sim, sim. Sim, mas é que se a gente for lembrar, acho que foi 2019 ou 2020, quando tava o Jorge Jesus ainda, o De Arrascaeta se machucou. Ele teve... O que ele teve no tornozelo? Eu acho que foi uma... Foi uma fratura no tornozelo, né? Isso. Que ele em 2 semanas estava jogando de novo. Pois é, Um exatamente. negócio Rafinha. maluco. O Rafinha também teve uma situação, óbvio, não foi no tornozelo, mas assim, eu me lembro muito bem que era as vésperas da semifinal da Libertadores de 2019, Grêmio e Flamengo, e o Rafinha tinha uma fratura no rosto, ele voltou em 20 dias. Não, é impressionante. Impressionante isso. Os caras contra. Esse Matias Vinha aqui no ano passado se lesionou. Ele rompeu o ligamento cruzado, que é uma lesão muito séria. Ele fraturou a tíbia. Ele teve estilhamento do ligamento colateral medial para mais quase um ano de recuperação. Ele já voltou. Já até jogou. Então, A gente tá falando, viu, Jardiel, dessa questão médica. É importante falar isso, pegando o gancho do Grêmio de novo. O Rodrigo Eli não teve que passar, o Eli que teve que passar por um novo procedimento no joelho? Cara, é impressionante isso. É um negócio louco. E assim. recentemente, não tão recente assim, né? Mas voltando para 2019, outra situação que, assim, foi muito constrangedora e é isso que escancara os problemas do departamento médico do Grêmio, né? Não sei se tu vai lembrar, Alan, do Leonardo Gomes, um lateral. Então, ele rompeu o ligamento cruzado, né? Teve a temida lesão de LCA, o ligamento cruzado anterior, numa semifinal de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, e ele ficou 3 anos sem jogar. É Caramba. impressionante. É muito tempo, hein? E vamos seguindo, né, gente? Nessa questão do Mundial de Real Clubes, Madrid? teve Real Madrid e Borussia. Até o final do jogo O foi melhor um jogo, jogo das quartas. O É, melhor mas jogo das quartas. no final, né? No final, Pois é, mas foi um bom jogo. Foi um ótimo jogo. O Real Madrid dominou o jogo, mas no final foi muito bom. Muito bom, muito bom. Nossa, 3 gols em 6 minutos? Foi, né? ali, Eu não Rapaz, contei e a errado. Borussia deu um defesa susto, de Borussia. Courtois ali no último segundo de jogo. Foi esse jogo que Talvez tava o na brasileiro defesa da apitando? Esse Copa. jogo que tinha o brasileiro apitando? Tinha o Ramon Abate Abel. Era o Ramon isso, Abate Abel. Pois é. E deu lá um tempo lá de acréscimo, já tava chegando nos acréscimos Ele e parou de acertou. novo, né? E o pior é que ele acertou tudo. Ele acertou em tudo. Foi, tudo. é verdade, foi. Acertou E eu muito. vi gente xingando ele, vocês acreditam? Eu li comentários nas redes sociais de gente falando, porque ele não devia ter dado os acréscimos, porque ele queria que o Borussia empatasse o jogo e não sei o quê. Gente, foi ele quis compensar o tempo que ele ficou lá revisando o pênalti. Foi justo. Exatamente. E que não Sim. foi grande, né? Vamos combinar. Não, foi um grande o tempo considerável. Mas, enfim, ele quis compensar, né? Eu acho que houve mais reclamação de torcedor do que dos próprios jogadores, né? Não... Exatamente. Enfim. Exatamente. Ô, Leandro, você tá aí quietinho, rapaz. Antes que a gente passe para as semifinais ali, a gente podia ir num intervalozinho comercial, né? Vamos? Vamos pro intervalo e vamos aproveitar também. Antes do intervalo, eu vou passar aqui as rádios parceiras que estão transmitindo o sentido da bola. Isso mesmo. Estão conosco as seguintes rádios: a Nova Mix FM, a Liberdade Web Rádio, também a Web Rádio União, a Super Rádio Tri, a Rádio Cidade Web, também a Continental, a Rádio Visão Virtual, também transmitindo o nosso sentido da bola, a Rádio Cezec, a Nova Visão, grande abraço aos ouvintes, a Rádio Alvorada Nordestina, também a Rádio Buscando a Deus, a Web Rádio Mineira, Rádio Recanto do Sol também com a gente, a Rádio Estilo, a Rádio Vox Vision, que a partir de hoje transmite o nosso programa no horário, né? Isso, está transmitindo nesse momento a Rádio Vox Vision a partir de hoje, né? Grande abraço aí a todos os ouvintes e a direção.
Também a Rádio Nova Estação FM com a gente, a Rádio Botucatu News, a Rádio Gospel Web Hits e a Rádio LD News. Essas são as rádios que estão conosco nessa parceria bacana aqui no Sentido da Bola. A gente vai fazer aquele intervalinho rápido e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui no Sentido da Bola. Não sai daí. Emoção e debate. Sentido da Bola. Quer alcançar mais clientes e fortalecer sua marca? Anuncie no Sentido da Bola, o programa de futebol que une paixão, análise e grandes audiências. Aqui, sua marca ganha visibilidade diante de um público fiel e engajado. Não fique de fora do jogo. Entre em contato e faça sua marca brilhar. 989-8465-4421 ou 449-9184-5686. Sentido da Bola. Aqui jogamos juntos. A rodada passou, a próxima está chegando. E aqui no Sentido da Bola, você fica por dentro de tudo. Análises afiadas, projeções certeiras e aquela polêmica que mexe com os bastidores do futebol. Não fique de fora. Sentido da Bola, toda segunda às 21 horas. Cada lance uma emoção. Sentido da Bola. Já estamos de volta com o Sentido da Bola aqui pela sua rádio preferida. São mais de 20 rádios conectadas conosco nesse momento. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela parceria. E atenção, você empresário, venha ser um patrocinador aqui do Sentido da Bola. Aqui jogamos juntos, é a sua marca em visibilidade. Mais de 20 rádios transmitindo nosso programa simultaneamente e depois nas principais plataformas de áudio, tá bom? Então venha ser nosso parceiro, você será muito bem-vindo aqui no Sentido da Bola. Muito bem, vamos falar então dos jogos que estão por aí, né? Os jogos que estão chegando. Chegando às semifinais. Aí sim, hein? Amanhã e quarta-feira os jogos. Os dois às 16 horas. É isso, e aí? né? Vamos aos palpites desses jogos aí. Vamos começar com Fluminense e Chelsea. Pronta. Tá pronta, para Isa? anotar. Aí vamos embora. Sim. Fluminense Vamos lá, então. e Chelsea, né? Chelsea. Como diz o Mano, Fluminense Isso aí. e Chelsea. Chelsea. Eu também falava Fluminense quando era criança, Fluminense. E falava Vasco da Grama. Cuidado com esse bi aí, viu? Não, esse bi. Cuidado com o bi. Ai. O Al Hilal já foi. Isso. Já Eu quero foi. deixar meu palpite, gente. E Vai, Alan. é muito coração, tá? Eu não Não torço. vale, tem que ser com a razão. Ai, meu Deus. Não, que isso? Cadê a liberdade de expressão nesse programa? Vai, Mas manda. assim, é muito de coração porque eu não simpatizo muito com o Fluminense e tudo mais. Mas eu acho que o Fluminense amanhã passa, tá? Amanhã. Quanto? Amanhã vai passar. 1-0, gol de Hércules. Vou botar aqui o parênteses. Tá. Eu também estou com o Alan, tá? Eu também acho que passa, porque o Fluminense ele tem jogado bem, a equipe tem se dedicado muito, né? A gente tem acompanhado isso nos jogos, então eu acho que tem chance de passar sim. Eu também vou no 1-0. Por eu achar que o Chelsea entrou na competição, né? O último jogo disse isso, e eu acho que o time do Fluminense não é melhor do que o time do Palmeiras. Vai ser 2-0 Chelsea. E eu vou de 2-1 pro Fluminense, com muita emoção. Vou com você, Pedro. Vai ser um jogão, 2-1 viu? Fluminense. Vai ser um jogão, viu, isso aí. Vai ser um jogão. Sim. Então só eu vou no Chelsea? Só tu. Vamos apostar R$100? Não. Tu é torcedor também, né? Never, não tenho dinheiro. Não Não, temos. Isa, não é questão de torcedor. É que eu acho que o Chelsea entrou na competição. Eu acho que o Fluminense já foi muito longe. E eu acho que o João Pedro, tá. se for titular, vai fazer gol amanhã.
tens um bom ponto. Quando teve início a competição, vocês acham que o Chelsea era mais time que o Flamengo? Não, o Chelsea é mais time que o Flamengo. Isso aí, eu sou torcedor do Flamengo, mas não tem. Se você pegar peça por peça, quem no Flamengo é melhor do que Cole Palmer? É isso aí, o jogo do Fluminense. Eu sempre botei fé no Flamengo. Eu gostei da surpresa que o Flamengo aprontou pra cima do Chelsea, né? Os 3-1. É porque o Chelsea ele ainda não tem também um padrão de jogo. Ele tem ótimos jogadores, mas ele não tem um padrão de jogo definido. O jogo do Fluminense é às 16 horas da manhã. O da quarta-feira também é o mesmo horário. Todos no mesmo horário. Da quarta-feira é o mesmo horário. 16 horas isso também. Aí. Isso. E não tem disputa de terceiro lugar não, tá, gente? Não tem. Não, nesse Mundial não tem final. terceiro lugar. Exatamente. Importante meu Deus, falar isso. agora sim eu tô lascado. Esse aí eu também. Ai, meu Deus. Feio, Real Madrid e PSG. Vamos ver esse gente, eu não sei. Leandro, começa, juro, Leandro, eu não começa. Sei. Começa, Leandro, vai. PSG. 1-0. Vai ser. Esse jogo pra mim é mais difícil, viu, do que o Fluminense e Chelsea, viu? 1-0 PSG, Leandro? Isso. Beleza. Eu vou de Real Madrid. 2-1 Real Madrid. 2-1. Eu vou tentar até justificar aqui meu placar. O PSG vai jogar sem 2, né? 2 estão fora desse jogo aí, né? Eu acho que por cartão, coisa assim, né? Mais uma reserva, que é o Lucas Hernandes. E o que outro é bom lateral, né? Exato. E o outro foi quem? Eu não lembro. Foi o... Também não. Mas... Não me lembro agora. Vai dar PSG nos pênaltis, depois de ter ido pra prorrogação. Se for pros pênaltis, eu sou Courtois. Aí eu acho que Real Madrid passa, mas... Tá, vamos com calma. O Alan acha que dá PSG nos pênaltis, correto? Isso, 0-0, prorrogação, pênalti e PSG. Vou botar aqui 0-0 entre parênteses. Jardiel, manda. Não, vai você. Eu? Ai, meu Deus. Sim. Nossa senhora. Ai, eu não sei, gente. Eu fico muito em dúvida, porque... Pois, se esse jogo fosse 10-10, difícil. tava ótimo pra gente, né? Nossa, eu queria, tá? Muito. Mas eu acho que dá empate. Não sei se 0-0, tá? Não vou arriscar um placar. Eu vou fazer igual eu fiz nas quartas. Não vou arriscar placar porque o jogo é dificílimo. Mas eu acho que dá empate e dá Real nos pênaltis. Como eu falei, se for empate, eu acho que Real leva nos pênaltis. Mas eu vou chutar... Meu Deus. Velho, 2-1 Real Madrid. 2-1 Real Madrid. Opa, o mesmo placar meu. Esse jogo vai ser mais aberto do que o Fluminense e Chelsea. Com certeza. O do Fluminense vai ser um jogo mais fechado, mais truncado, mais... Eu acho que vai ser mais difícil mesmo. pro Fluminense. Eu acho que o Fluminense vai se preocupar primeiro em não tomar gol. Eu acho que vai ser o jogo mais difícil que o Fluminense já enfrentou. Vai ser o adversário mais... Vai tentar anular as principais peças do Chelsea. Não é fácil, mas vai tentar pelo menos anular as principais peças ali. E o Caicedo volta, né? Volta. Tomara que ele caia cedo mesmo e saia, né? Logo do... Esse equatoriano, ai, meu Deus, junto ali com o argentino, faz muita diferença nesse meio de campo. Gente, a nossa final, com esses palpites, ficou entre Fluminense e Real Madrid. Olha só. O Renato vai ser vice-campeão e ele vai sair feliz da vida aí, né? Com certeza. Ele já foi vice com o Grêmio contra o Real Madrid, né? Já. Foi, exato. O Cristiano Ronaldo que fez o gol de falta, a única coisa que... De falta, exatamente. Abrir a barreira lá. Porque a barreira abriu, só um parênteses. Exatamente, é isso aí. E foi um pênalti no Ramiro que não foi marcado, outro parênteses. Eita, são os renatistas. Rapaz. Não, mas nesse caso eu não defendo o Renato, tá? Mas, enfim, aquele jogo era pra ter terminado no mínimo com um empate e ter ido pra prorrogação, mas enfim. Pois é. Bom, gente, a gente encerrando esses jogos do Mundial, a gente teve uma notícia muito triste, né, que aconteceu. Foi a morte do jogador do Liverpool, do Diogo Jota. Nossa. Então, foi bem... A minha ficha não caiu ainda, eu confesso. Pois é. Aí eu vendo as notícias, ele
só estava viajando de carro porque ele estava proibido pelo médico, ele tinha uma recomendação médica para não andar de carro ou para não andar de avião por conta de Problema problema pulmonar, né? exato. Isso, Se ele andasse de avião, poderia agravar. Então, bem trágico. Ele tinha acabado de se casar, né? Ele oficializou, na verdade, a união com a Ruth Cardoso, que é companheira dele, né? Foi companheira dele desde a adolescência. E eles oficializaram essa união no dia 22 de junho, ou seja, não tem nem 2 semanas ainda, né? Coincidência, dias né? antes, Ruth praticamente. Cardoso, coincidência esse nome, né? Ruth Cardoso era a esposa do Fernando Henrique Cardoso, né? E, bom, mas ele deixa. Meu Deus do céu. Esse Abel. Esse Abel consegue fazer uma notícia triste. Então. Mas é lamentável esse episódio da morte do atleta, né? Ele estava se transferindo de time, né? Ele estava indo. Não, ele já era jogador do Liverpool. Ele tinha ainda mais 2 anos de contrato. De contrato, isso. Duas coisas que eu queria. O irmão dele era jogador da 2ª divisão de Portugal, né? O André Silva. Do Penafiel. Ele deixou 3 filhos, né? A mais novinha de 7 meses. Sim, Isa, pode falar. Que eu queria comentar, né, em relação ao Liverpool. O Liverpool aposentou, né, a camisa 20, um gesto que eu achei, assim, muito sem nobre. Palavras, muito nobre, e a gente viu, né, várias imagens, reportagens, enfim, dos torcedores indo colocar flores, né, no gramado do estádio. Teve um menininho que fez uma carta, escreveu uma carta à mão e foi levar a carta, né, com o pai dele lá em Anfield, o estádio do Liverpool. Realmente um momento muito bonito. E o Liverpool, em comunicado oficial, disse que vai seguir pagando mensalmente o salário, né, do Jota, até que o contrato dele termine, e vai seguir pagando para a família. Eu achei muito bonito impressionante, isso, né? Muito legal. Sensibilidade, né, da direção do clube, né? Pois é, cara. Em compensação, quando aconteceu a tragédia do Ninho, tem famílias até hoje, né, na justiça tentando receber o dinheiro que tragédia de seus do filhos. Ninho. Pra você Isso é um tapa na cara do Brasil. A responsabilidade. Exato. A falta de responsabilidade que os clubes Parece que foram brasileiros 10 têm que morreram para lá, né? com seus funcionários. Foi. Nossa. Foram 10. Nossa. 10. E depois disso, os que ficaram vivos a maioria foram demitidos, né? Não tiveram mais o contrato renovado, não seguiram no clube. Já o Liverpool faz completamente o contrário. O cara já faleceu, mas mesmo assim eles vão seguir cumprindo o contrato do cara até o final, né? Então, outra coisa, um ato bem louvável. Vai ajudar a família, né? Vai ajudar a família. Exato. Nossa. Exatamente. Só pra gente encaminhar, né, esse assunto, claro, a não ser que os amigos queiram comentar mais alguma coisa, mas da minha parte, o Rubem Neves, que joga no Al Hilal, ele era muito amigo do Jota, companheiros de seleção portuguesa, e o Rubem Neves jogou na sexta-feira contra o Fluminense, viajou para Portugal e foi um dos jogadores, né, que estavam presentes no velório do Jota e ajudou a carregar o caixão. Enfim, foi uma imagem muito bonita também. E outra coisa que aconteceu foi a questão de Cristiano Ronaldo. Ele resolveu não ir pro sepultamento, pro ato final, porque ele achou que a presença dele ia tirar o foco, né, daquela cerimônia, daquele ato. Muita gente que o vê ele ia acabar desviando o foco. Eu achei bom senso, né? Sensato. Uma nobre. Atitude acertada dele, né? Porque ali é um momento de se despedir, né, dos seus entes queridos, amigos, irmãos. Exato. Dar seu último adeus. Acho que o Cristiano Ronaldo menos queria era causar tumulto em relação a isso. Então, atos louváveis, né, nessa situação. Louváveis. Cristiano Ronaldo ele é diferente em tudo, nem se tratando de futebol, né? Exatamente. Muito exemplar, muito, né? Tem um comportamento, sim. A gente nunca ouviu falar mal do Cristiano Ronaldo, né? Que ele esteve não sei aonde, que ele fez não sei o quê. Pois muito é. Difícil, muito difícil. Pois é. Sim. Encerrando esse assunto triste, vamos, Leandro, passar para as notícias. Né? Leandro vai passar essa informação aí maravilhosa do Botafogo. Vamos ver. Tá de técnico novo. Exatamente. O Botafogo anunciou, né, a contratação
do filho do Carlo Ancelotti, né? Que vai ser Que momento. agora o novo técnico aí do Botafogo. É A família David. É A David família o nome Ancelotti dele? vindo pro Brasil, É hein? David, né? A pronúncia, É né? David. Isso. É, David Lancelotti. acho que sim, David, Davi. A gente vai descobrir nas entrevistas dele, né? Mas, enfim. Exatamente. O que vocês acham? Eu acho que o Texo tá Então, mais eu perdido ia- do que não sei nem o que. Eu ia justamente perguntar a opinião de vocês, porque quando eu vi essa notícia, eu fiquei meio assim... O que o Textor pensou? Eu acho que ele pensou o seguinte, é filho do Ancelotti, trabalhou com o Ancelotti. E, né, O Auxiliar, Ancelotti, né, o Ancelotti do pai. agora é técnico da Isso. seleção brasileira, quer dizer, encaixou tudo aí, né? E o mais importante, o que está sendo levado em consideração hoje para escolher um treinador do Brasil é que falou outra língua. Falou outra língua, eles já acham que é bom. Então, É, verdade. Exatamente. Tem Mas é aquela tem isso coisa. também, né? Aquela coisa, não dá certo e não dura muito também, que nem o Renato Paiva. exatamente. Mas eu acho que a de Renato Paiva ainda acho que foi uma demissão injusta. Então, verdade. O time tava começando em casa. Mas, cara, sei lá, eu tô achando que o John Textor, ele tá perdido. Tá perdido. Perdido. Eu tô achando que ele tá perdido. Ele vem tentando. Demorou 2 meses pra contratar o Renato Paiva. 3 meses depois ele mandou embora. Eu não sei. Ele Não, tá e meio também perdido, não tinha realmente. motivo, né, para demissão, né? Eu acho que o Botafogo, ele fez o seu papel no Mundial, foi até onde foi possível, né? Deu. Eu É. acho que não era motivo para demissão. Aquele jogo do Botafogo e Palmeiras era jogo pra quem fizesse o primeiro gol. Exato, eu tinha Isso. anunciado isso. Até eu acho que eu anunciei isso aqui no programa. Eu falei, quem fizer o primeiro Sim, gol foi. ali vai levar. É jogo de 1-0. Pois é. E tem um assunto que a gente já tá há 3 programas, né, tentando falar dele, tá na nossa pauta e a gente acaba passando, que a Isa vai falar, né, sobre essa música aí A música. da Copa do Super Mundial de Clube, né, Isa? A música que acaba ficando na nossa cabeça, né? Quem nunca cantou a trilha sonora do Mundial de Clubes, né? Eu canto toda vez que passa na TV, eu tô cantando, gente. Porque, sério, gruda e não sai mais da cabeça. Quer cantar Essa pra música... Boa. Canta não aí, faça canta. Isso. Um trechinho não Canta faça isso. só um trechinho da música, vá. Vou explicar antes Boa, a história vai. dela, tá? Isso. Olha só, a música é de 1996, ou seja, ela tem quase 30 anos de existência. Velhinha. O nome dela é Freed from Desire, que na tradução para o português é Liberto do Desejo. E ela é da cantora italiana Gala. E ela surgiu, né, para o mundo do futebol há uns 10 anos praticamente, na Eurocopa de 2016, quando torcedores da Irlanda do Norte começaram a cantar essa música nos estádios, e ela se popularizou por diversos países da Europa, principalmente na Inglaterra, que a gente escuta muito na Premier League. Quem nunca cantou? Gostei. Aê. Essa que tá certo. É essa. aí, é. Eu lembro. música- Eu lembro dela lá de 97. Eu sou antiguinho, legal. sou antiguinho. Legal. A FIFA quis Isso aí, né? dar essa moral, né? E assim, a música é muito boa. Pra quem nunca escutou, pesquisem, porque vale a pena, é muito boa. Pois é. E agora, rapaz, o nosso Brasileirão tá voltando, mas antes tem um jogo aí no meio de semana, né? Amanhã, né? Tem um joguinho do Grêmio aí, o Grêmio vai dar uma aquecida amanhã, né? Pois é. Contra o São José Aquecida na nas Recopa, turbinas. E depois Copa tem Gaúcha, né? a Copa- Vai dar uma aquecida É. amanhã. O Vamos Cruzeiro ver. já fez seus amistosos, perdeu um, ganhou o outro. Então. E o Vasco, rapaz, a gente não colocou na pauta, mas o Vasco cancelou um jogo lá em Natal, creio que foi em Natal, já com mais Que de 19 doideira, né? mil Contra o ingressos time vendidos. contra o time do Uruguai, né? Do que vinha jogar Uruguai aí. foi. Exatamente. O Vasco Fiquei sabendo. alega Coisa, que gente. Vasco alega que o contrato não foi cumprido como deveria e tal, e cancelou o jogo com mais de 19 mil ingressos vendidos já na Arena das Dunas. Caramba. É Pois assim mesmo. é. Então, Bom, É o Brasil, né? O Brasil é o Brasil. O nosso Brasileirão está de volta no sábado, né? No sábado. Ei, que legal. exato. A 13ª começar, então. rodada do Brasileirão
que vai começar no sábado, então, né? A partir das 16h30, com o jogo entre Flamengo e São Paulo. Olha só que confronto Vocês querem dar os hein? palpites? Eu anoto aqui. Eu acho que Olha, serão muitos eu acho jogos. que dá Flamengo Eu também aqui. acho que dá Flamengo. 3-0. O Flamengo deve estar na ressaca aí, né? 3-0. não, já Ressaca deu de quê? tempo, Já né? faz. Será que já Já estão deu já, tempo. faz já tempo. voltaram a atenção pro Brasileirão? Já. Já. Olha só, a gente pode, ao invés de dar palpite, a gente pode falar quem ganha ou se dá empate, enfim, pra não ficar muito extenso aqui, né? Perfeito. Flamengo e São Paulo, todo mundo no Flamengo? Flamengo. 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 Então, fechamos. No mesmo horário, Internacional e Vitória, da Internacional. Também acho, Internacional. Eu tô curioso pra ver como é que vai exportar o Grêmio e o Inter depois Eu acho- da volta aí da Sim, parada, né? Também. Eu acho que esse jogo entre Inter e Vitória é empate. Eu também acho. É a vitória do Vitória. E o clássico carioca. Ai, ficamos, olha só, 2 no Inter, 2 no empate e 1 no Vitória. E aí? É isso aí. Rapaz. É isso? É. É isso. É isso. Eu e Leandro no Colorado, né? Então, nesse caso, o favoritismo tá pro Vitória, né? Se a gente for analisar. Empate. Não, E um sim, maioria. sim. E um Isso aí. desempatou. E um Exatamente, desempatou, votou é. no Vitória. Então, fechamos. Vasco e Botafogo, Vasco e Botafogo. 18h30 Meu no Mané Garrincha. Botafogo, Empate, eu né, acho. gente? Acho que é Botafogo. Eu acho que é Vasco. Botafogo. Eu vou de Vasco também. Vou no Vasco. O dinizismo aí. Tá entrando em ação. O Bahia e Atlético Mineiro. Bahia. Esse é às 21 horas Bahia, do sábado. 21 horas do sábado. Eu acho que é Bahia. O Atlético Mineiro tá Bahia. muito mal das Bahia. pernas. Bahia também. Bahia. Bahia. Como diz o povo, Bahia, meu Domingo. Deus do céu. Domingo às 19 horas, Corinthians e Bragantino. 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 Eu acho que dá Corinthians. É na casa do Corinthians. E Cruzeiro e Grêmio, hein? Domingo às 8h30, não é É isso? um jogo Nossa. muito difícil, né? Eu acho que Cruzeiro. dá Cruzeiro. Eu Cruzeiro. acho que Empatezinho. dá Cruzeiro. Empatezinho aí. Empate. Não, empate é o que vocês, no coração de vocês querem, né? Pela maioria, o Cruzeiro é Mas favorito. Cruzeiro. Não existe jogo jogado, hein? Só pra avisar os amigos aí. E tá aí o clássico, Fortaleza e Ceará. E... Fortaleza. Aí. Fortaleza. Eu nem sei né? como vem esse Fortaleza, velho. O Fortaleza a gente vai ter que Ver. acompanhar e ver como é que ele vai voltar dessa parada, né? Mas eu vou Então. apostar no Fortaleza. Eu vou no empate. Vamos no Fortaleza. Vou no Fortaleza também. Eu jogo. Eu vou no contra, eu vou no Ceará. Pela E depois- maioria, o Olha, Fortaleza. olha Maioria agora, Fortaleza, hein? com certeza. E Olha o esse jogo jogo, aqui. o jogo Meu dos Desesperados. desesperados. Meu Deus. Juventude, Juventude e Esporte. Esporte. Em Caxias do Sul, hein? Eu acho que aí é é pra a ver Juventude. Aí quem é no o Fria pior. Caxias. Não, eu acho que dá Juventude. O Juventude. jogo é na casa do Juventude. Eu acho que também. Também acho que dá Juventude. É hora do Juventude se recuperar um pouquinho aí no campeonato. O esporte não tá com um cara que vai reagir, não. Vai dar Juventude. Esses dois É que, na últimos verdade, jogos vão ser eu tô- adiados, né? Eu acho. Eu tô meio brabo, tá? Eu tô meio brabo porque é o seguinte, ó, o Palmeiras já veio há bastante tempo do lado mundial e não vai jogar. Não, O que ainda tá não. acontecendo? Tá Ainda não. errado Parece que é o isso aí? Santos que não quer fazer o clássico agora. Não, mas eu acho meio justo porque o Palmeiras deu uma férias, uns dias de folga pros atletas. Mas não, É não justo. é. Eu acho Quem tem, justo também. quem tem que ter férias é o Fluminense, não um Botafogo e Palmeiras Não, e... mas o Não. Fluminense também tem. O Fluminense também não o vai Fluminense jogar. também não vai jogar. Não, mas O claro que Fluminense também não vai jogar. Claro que não vai jogar, tá lá no Mundial. Não dá tempo Não, dela. mas é que o Palmeiras foi eliminado Que barbaridade. praticamente antes de ontem. O Palmeiras então... foi eliminado. não. O Palmeiras foi eliminado sexta-feira, gente. Exato. Vamos Sábado, ter que no aguardar sábado, a Palmeiras. data aí desse jogo. Não dá tempo do Fluminense jogar. Só pra passar certinho, então, Santos e Palmeiras aguarda e Mirassol e Fluminense também aguarda aí. Isso. Esses dois jogos Fechou. aguarda a data. Isso aí. Agora É é a isso. gente aguardar pra ver como que os times vão voltar, né? Eu acho que tem uma grande Eu tô expectativa.
A gente fica, Se o Fluminense voltar campeão, ele vai dar uma relaxadinha, né? Pode acontecer, convenhamos, pode né? acontecer. Poder A minha pode, opinião, mas... eu acho que o Fluminense, quando voltar do Mundial, vai voltar ao normal. Do Fluminense. Meio que de não tabela tem do como brasileiro. empurrar, né, Jardiel? Não tem como empurrar muito, né? Senão a gente vai entrar 2026 com o Brasileirão. Pois é. Só que eu acho que o Fluminense ele vai voltar normal. Aquele jeito do Fluminense, foi longe no Mundial, mas eu acho que o Fluminense não é. O Brasil isso. já teve um brasileiro de 86 que foi decidido em 87. Esse brasileiro vai terminar, eu acho que dia 22 de dezembro. Se não me engano. Isso. Pertinho do Natal. Pertinho do hein? Natal. Pertinho do Natal. Isso aí. Eu tô bem curioso pra ver como é que os times vão voltar. Se fez bem essa Eu parada também. aí toda. Vamos ver. O Grêmio vai ter eleição no fim do ano. Tempo pra treinar eles turbilhão de tiveram, né? coisa. Tempo pra treinar tiveram, né? Pra treinar, pra recuperar jogadores, né? Lesionados, né? No Internacional mesmo tem um monte de cara voltando, então a expectativa é grande aí pra esse retorno. Muitos times estavam com jogadores lesionados. São Paulo, Inter. Sim. Então precisaram bastante dessa parada. Vamos ver como o próprio Neymar vai voltar nesse tempo todo com o Santos. É uma expectativa muito Joga ou grande. não Muita joga, gente. Neymar? Joga ou não então. joga? Gente, falar em Neymar, vocês acreditam que o Neymar esperou pra ver se alguém queria ele lá fora pra depois acertar com o Santos? Pois é, e assinou um contrato de 6 meses pra ver se pega um contrato com o time europeu no final do ano. Isso aí. Eu já até comentei com vocês aqui, vocês concordam que o Neymar pra seleção acho que não volta, né? Não. Eu acho que volta se ele estiver jogando. Ele volta, mas se ele continuar se lesionando tanto, eu acho que Ancelotti não convoca ele. Se convocar, vai pro Desse banco. jeito ele não volta tão cedo. Do jeito que ele tá aí, infelizmente ele não volta não. Se fosse o Dorival, eu convocava ele, mas Ancelotti eu acho que não convoca. Exatamente. Ô, gente, eu queria só trazer um ponto sobre o Fluminense, né? Eu tava ouvindo um podcast hoje. É um ponto / polêmica, né? Porque o Renato tá sendo o centro das atenções no momento. Várias notícias saindo sobre ele em vários lugares do mundo. E a pergunta que surgiu no podcast que eu estava ouvindo e que vou trazer para cá é se o Renato teria, nesse momento, se a seleção não tivesse nenhum técnico, chance de ser treinador do Brasil. Pelo amor de Deus. Ele já foi cogitado outras vezes, né? Mas vocês acham foi. mesmo que o Renato é treinador para a seleção brasileira? Essa é a pergunta. Eu acho que a gente tem que esperar mais um pouco, né? Eu acho que não dá pra gente tomar uma decisão desse tamanho. De tudo que eu já vi, eu acho que ele não é treinador pra seleção. Eu acho que ele é assim treinador como eu de achei, time. A gente vai ver agora, e eu concordo com o Leandro que a gente tem que esperar. Agora não dá pra gente dizer. Eu também acho. Porque ele tem saiu que ver do o Grêmio. andamento, né? Exato, como é que vai ser vamos daqui pra frente. Vamos ver isso como aí. Vamos ver a continuação dele pós-mundial, né? Se vai continuar com o mesmo trabalho, se Isto vai exatamente. decorrer com o Fluminense. Aí a gente Essa é a ideia. Eu acho que a nossas continuidade do conclusões. Ancelotti na seleção vai depender do título, hein? Também. Não, né? com certeza. Ele tem contrato até o ano que vem, só, Até né? o final Ele da não Copa fez do Mundo. contrato- Então. Se Exato. ele ganha a Copa, é capaz do pessoal propor uma renovação. Caso perca, acho que daí já. Ai, gente, mas eu fiquei super empolgada com o Ancelotti. Tenho altas expectativas, mas não sei se o Brasil tem todo esse cacife pra ganhar a Copa do Mundo. Acho Pensando a longo muito prazo. difícil, muito difícil. Gente, Muito bem, né? Muito bem. Fechamos, né? encerrando, eu já vou aproveitar para me Fechamos. despedir, então. Você é o primeiro. Maravilha. Valeu, gente. Muito obrigado. Ótimo programa, excelente. Deus abençoe todos. Se Deus quiser, na segunda estaremos de volta aqui para comentar essas semifinais aí do Mundial. Pra falar do campeão, do vice. Isso aí. Isso aí. Afinal, isso é no aí. domingo. Exatamente. Vamos embora. Muito bem. Isso Estamos aí, gente, indo então. Um abraço pra todos. Prometendo voltar então na próxima segunda-feira, a partir das 9 da noite, aqui nas rádios parceiras, isso mesmo, nas mais de 20 rádios que estão transmitindo o nosso programa. Uma boa noite, uma boa semana e vamos continuar ligados aí no Mundo da Bola, que na próxima semana a gente traz todas as novidades aqui pra você. Até mais, tchau, tchau.
chegamos ao apito final deste grande jogo de ideias e emoções. Mas no sentido da bola, a bola nunca para. Voltaremos no próximo programa com mais análises, debates e, claro, as emoções que só o futebol proporciona. Até lá, e que a paixão pela bola continue em jogo.